Ora, viva cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está assim no ar o Jornal da Noite da RAC TV. Vamos às notas para esta noite de terça-feira. Moçambique registrou 3 mortes por Covid-19 e 190 casos de infecção nas últimas 24 horas, segundo o boletim de atualização diária sobre a pandemia divulgado pelo Ministério da Saúde. O país registrou hoje 306 casos recuperados, o número superior ao de novas infecções. As 3 vítimas mortais, todas na nacionalidade moçambicana, tinham 35, 54 e 74 anos, e os óbitos foram declarados na quarta-feira, dia 17, na segunda-feira e hoje. Moçambique passa a ter um total acumulado de 750 mortes e 66.496 casos, dos quais 80% recuperados e 119 internados, a maioria em Maputo. Desde março de 2020, Moçambique já testou 467.993 casos suspeitos, dos quais 1.697 nas últimas 24 horas. Passamos a outras incidências para esta noite de informação para a RAC TV. Diretores provinciais de diferentes setores, atividades, técnicos da administração e finanças, planificação e recursos humanos estão reunidos em Namaíta, distrito de Rapale, para o aprofundamento do pacote sobre a governação descentralizada provincial. O governador da província exige maior capacidade na gestão administrativa e no combate à corrupção. Durante 2 dias, os participantes a este encontro serão dotados de ferramentas que os possam ajudar não só a enriquecerem o seu desempenho, mas também a darem o seu máximo contributo da melhoria do atendimento público e no combate à corrupção. Nós esperamos que os participantes irão de forma desinibida aprender e também discutir os contornos da governação descentralizada provincial. Acautelar a consciência individual e coletiva de prevenção e combate à corrupção em todos os atos e fatos administrativos e financeiros sob responsabilidade das nossas instituições. Iremos igualmente aperfeiçoar as nossas boas práticas, em tanto que planificadores e gestores da coisa pública, visando a promoção da nossa imagem e confiança perante o cidadão. Para o governador da província de Nampula, que procedeu à abertura do seminário, a lei que define os órgãos executivos de governação descentralizada assegura um funcionamento eficaz e eficiente dos serviços e bens às comunidades. Por isso, recordemo-nos que os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o plano e orçamento dos órgãos de governação descentralizado provincial, são elaborados com base nas receitas próprias, nos recursos da componente externa, confirmados e nos limites comunicados pelo Ministro que superintende as áreas de planificação e finanças. Devemos ainda nos recordar dos aspectos qualificadores do Programa Quinquenal Provincial 2020 a 2024. Este programa foi apresentado e aprovado em sede da Assembleia Provincial. E gostaria aqui de refrescar a todos nós aquilo que é o enfoque do Programa Quinquenal Provincial. O primeiro aspecto é que o nosso Programa Quinquenal Provincial dá enfoque integrado e intersetorial, quer em termos de prioridades, dos pilares de suporte, procurando evitar uma abordagem por setores. O foco prioritário do nosso Programa Quinquenal Provincial é centrado no desenvolvimento humano, econômico e social sustentável. Assumimos que a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente são, sem dúvidas, a prioridade e um vetor determinante para acelerar o desenvolvimento econômico
e social inclusivo da nossa província de Nampula. De acordo com Manuel Rodrigues, a definição dos objetivos, metas e prazos são as 3 luzes que iluminam o trabalho do servidor público. A primeira é que é preciso que cada gestor defina os objetivos da sua atividade a nível do seu setor. Seja ela a direção provincial, seja ela o departamento, temos que ter todos o mesmo objetivo. Também temos que traçar metas. E estas metas devem ser mensuráveis para permitir a sua monitoria. Portanto, cada um de nós, como gestores, cada um de nós, como líderes, como dirigentes das direções provinciais, temos que nos preocupar, afinal, qual é a minha meta? Para onde é que eu vou? E, por fim, como a terceira luz que orienta a nossa ação, são os prazos. Porque não basta só definirmos metas, se nós não tivermos prazos de execução. Portanto, estas 3 palavras são as palavras sagradas para o sucesso da gestão da coisa pública. Este é o primeiro de uma série de capacitação dos gestores do Conselho Executivo que irão decorrer na província de Nampula até finais deste novo ciclo de governação. Participantes ao seminário de capacitação dos gestores do Conselho Executivo de Nampula enaltecem essa iniciativa e consideram que o evento vai ajudar na harmonização dos procedimentos administrativos. A iniciativa daqui é de sair dotado de matéria para prosseguir com o serviço da administração pública ao bem da população. Servimos a ela. O que será a vantagem disso? A vantagem disso é que a administração pública seja ela a alavanca do desenvolvimento do nosso país, em particular, a província de Nampula. Bom, esta capacitação vem mais uma vez para nós consolidarmos aquele que é o novo modelo de governação. E é importante que nós todos estejamos alinhados. Como dizia a Sua Excelência Governador no discurso de abertura, neste modelo de governação, o CEP não pode funcionar de forma isolada. Há essa necessidade de haver essa inter-relação nas diferentes direções que integram o CEP. Para todos os seminaristas aqui presentes, tenham a consciência que este seminário vai levar daqui aprendizagem que vai rever a posição de cada um na implementação do seu orçamento. Como gestor, tem vários desafios que lhe marcou. Bom, entre os vários desafios é o combate à corrupção, que é o mal de todo o desenvolvimento do país e em particular da província de Nampula também, que vai cativar mais na sua explanação, portanto, para que cada gestor possa assumir com responsabilidade todos os atos que estiver a executar no seu setor. E, como vimos também, teremos aqui a questão de como fazer, portanto, a conta-gerência, e isto também porque, em algum momento, há dificuldades na a organização da conta-gerência. Com este seminário pensamos que os técnicos, como sabe, cada ano que passa às vezes são novos técnicos, então isto vai consolidar mais, portanto, como elaborar ou como extrair a conta-gerência na execução do orçamento que cada setor estiver alocado. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical em Nampula, defende uma maior abertura às entidades empregadoras, tanto na procura de soluções para os problemas dos trabalhadores que viram os seus contratos suspensos devido à pandemia do novo coronavírus. O apelo surge na sequência das queixas apresentadas pela grande maioria dos 470 trabalhadores que, ao longo do ano passado, perderam os seus postos de trabalho. Segundo a agremiação, o estabelecimento de um diálogo permanente entre as partes continua a ser o único mecanismo de resolução de qualquer conflito laboral que resulte da falta de consenso entre as entidades patronais e os trabalhadores, que por via disso consideram-se injustiçados. Ainda assim, os poucos trabalhadores que viram os seus direitos respeitados, ao fim de alguns meses acabam por sentir-se apertados devido ao atual custo de vida provocado pela pandemia do novo coronavírus. Primeiro, o custo de vida em si. O pouco que ele consegue com as medidas dos decretos
para casos daqueles que ficaram suspensos nos seus contratos de trabalho. Se tinha 100%, não conseguia sustentar dignamente a família. Com 75% do salário, que ele ofere no caso de primeiro mês de suspensão, não significa nada. Quando mais prevalece a situação, o segundo mês tem 50% do salário. Pior ainda a situação, os detentores de farinha, detentores de arroz, de óleo, de sabão, de peixe, não importam lá o que está a se passar, pelo contrário, está a explodir os custos por quantidade de preço. De acordo com a fonte, a agremiação está neste momento a preparar um inquérito que vai permitir determinar com alguma clareza o ponto da situação e os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus no seio da camada trabalhadora. O inquérito, para além da parte inicial, aliás, traz para a gente compreender e conhecer em termos numéricos das empresas que sentiram essa situação num processo de infectação de trabalhadores e delas qual foi os apoios prestados pelos empregadores aos trabalhadores afetados. Fora dos afetados, há trabalhadores que puderam comunicar, quer dizer, no índole familiar ter sido infectado e por via disso a empresa também puder se prevenir uma vez que um trabalhador, seu familiar ficou infectado. Então é o que nos traz basicamente e essencialmente o questionário. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical em Nampula, reitera o seu apelo aos trabalhadores no sentido de continuar a observar as medidas de prevenção impostas pelo protocolo sanitário, visando evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus. Celebrou-se esta terça-feira o Dia Mundial de Meteorologia, que este ano acontece do lema O Oceano, o Nosso Clima e o Tempo, que repete aos profissionais do setor a reflexão em torno dos problemas ambientais causados pelas mudanças climáticas. Na província de Nampula, as celebrações da data acontecem numa altura em que o grande desafio do INAM está centrado no apetrechamento da costa com estações meteorológicas automáticas, ferramentas fundamentais para tornar a previsão do estado de tempo cada vez mais fiável e útil à população. É nesse contexto que, ainda este ano, a província vai passar a contar com mais 3 estações meteorológicas automáticas que serão instaladas nos distritos de Mussuril, Memba e Lalaua para conferirem maior fiabilidade às informações veiculadas em tempo útil sobre o estado do tempo. Neste ano, vamos contemplar os distritos de Mussuril e Memba com 2 novas estações meteorológicas automáticas que vão acrescentar a nossa capacidade. Mas não é só olhar para a costa da nossa província, porque temos um grande potencial no interior. Estou a referir potencial agrário. Portanto, também conseguimos, através dos apoios da SADEC, vamos poder ter ainda este ano também uma estação meteorológica para o distrito de Lalaua, que é um grande potencial para a agricultura, é um grande ganho. Então olhamos para aqui e continuamos a mobilizar os nossos esforços, a mobilizar os nossos parceiros e também os próprios recursos do Estado para que a província possa ter, de facto, uma capacidade local de ter, portanto, estações meteorológicas e ter quadros qualificados. O Instituto Nacional de Meteorologia perspectiva igualmente a montagem de uma estação regional que vai permitir a obtenção de dados sobre o estado do tempo para ajudar a navegação marítima e aérea e a planificação das atividades do setor agrícola. Esta província tem uma responsabilidade técnica regional, entanto que centro para prover informação também para a região norte. E aqui nós temos o desafio de, ainda neste quinquênio, podermos ter um centro regional de manutenção meteorológica, portanto, para podermos fazer operações técnicas, portanto, reparar os nossos equipamentos, porque este é um desafio. Nós podemos colocar uma estação num determinado ponto e meses a seguir essa estação avaria. Não temos a capacidade de intervenção. Portanto, quando pudermos ter esse centro regional
de manutenção. Portanto, vamos ter essa capacidade não só para Nampula, como também para podermos assistir às províncias de Cabo Delgado e Niassa. Devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus, este ano as celebrações de data não contaram com as habituais palestras envolvendo estudantes para a divulgação de alertas sobre a necessidade de fazer uma utilização racional dos recursos naturais do planeta, de modo a eliminar a pobreza extrema e garantir um desenvolvimento sustentável. Graças pela audiência, quis nos dispensar. O Jornal da Noite da Hack TV fica por aqui. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah. Fique bem.